Opa! E aí, beleza? Bom, esse aqui é o oitavo e último vídeo do Freud na Lata. Se você está chegando agora, vale a pena dar uma olhadinha aqui na trajetória que nos traz até aqui. E para você que está me acompanhando, então, como você já sabe, né? Enfim, esse aqui é uma série de vídeos abrigadas pelo canal Errâncias no YouTube. Tanto o canal Errâncias no YouTube quanto o blog errâncias.com são uma iniciativa minha. Eu sou o Wilson Franco, psicólogo, psicanalista, moro e trabalho em São Paulo, e eu quis fazer essa série de vídeos curtos tentando apresentar Freud da maneira mais direta e acessível possível para quem tenha interesse, né, enfim, em saber qual é a pertinência, qual é a atualidade e o que a gente pode retirar, né, de um acesso à obra do Freud num momento e num local tão distante daquele em que ele mesmo fez a trajetória dele. Então, bom, eu estava falando, como né, no vídeo anterior, como vocês devem lembrar, de como, desde que o Freud morreu, o movimento psicanalítico foi ressituando, ressignificando e dando destinos plurais, diversos, heteróclitos, para a figura do Freud. Né? Então, a gente pode imaginar que a atualidade do Freud vai ser fundamentada de maneiras diversas, dependendo da forma como você mesmo se inscreve em relação ao campo psicanalítico, né? Mas aí tem essa coisa que acho que é bem representada por uma anedotinha, né? Tem uma historinha que é contada. Dizem que uma vez foram entrevistar o André Green, que é um psicanalista, enfim, argelino-francês, e aí perguntaram para ele, bom, e o que há de novo no movimento psicanalítico? E aí ele, muito psicanalista, disse, bom, Freud. E é engraçado isso, assim, né? Enfim, tem um tanto do cara ali todo, né? Enfim, elegantão, assim, né? Enfim, dando a resposta chique, lacradora, né? Mas o fato é que isso é curioso, né? A gente continuar estudando Freud tanto tempo depois. Você poderia imaginar, né? Bom, como você disse, tem vários modos de conceber a psicanálise. E se cada grupo específico tentasse pensar as coisas fundamentais deles, e aí já vai direto ao ponto, pô, por que todo mundo fica lendo Freud? Se não tem um acordo em relação ao Freud, talvez os destinos fossem diferentes, e aí tá, né, enfim, se divorcia ali, cada um segue o rumo que quiser, né, enfim, lacanianos vão ler Lacan, pra que leu Freud? Pra ler o Lacan depois, dois trabalhos, né? Então, né, enfim, já vai direto no que você quer fazer. E é uma questão curiosa, né? Porque a gente insiste em ler o Freud ainda hoje. E aí acho que isso tem um pouco a ver com a dinâmica do movimento psicanalítico, a relação do movimento psicanalítico com do movimento do pensamento psicanalítico, mais do que o movimento, né? Tem uma dinâmica do movimento de pensamento da psicanálise que tem a ver com essa interrogação dos começos, não em busca de uma origem verdadeira, né? Enfim, o que aconteceu de verdade no começo, mas um jeito de olhar para o começo que te ajuda a modular a maneira como as coisas foram se significando umas em relação às outras. Então o lance é que quando a gente vai olhando para o Freud, a gente encontra sempre outras coisas. Isso tem a ver com o jeito como a própria psicanálise funciona. Né? Às vezes a pessoa chega, né, enfim, para o consultório pensando, né, enfim, fazer um tratamento analítico e ela levanta essa pergunta: bom, mas que diferença faz eu ficar contando para você da minha infância? Né? Enfim, por que a gente vai falar do que aconteceu quando eu estava com a minha tia, quando eu tinha 5 anos, se a minha questão é que eu não consigo dormir agora, com 40 anos? Né? Enfim, para que ficar olhando para aquele período ali? E aí o lance da psicanálise é que, desde Freud, se acredita que, olhando para aquilo ali, né, enfim, é você, com 40 anos, olhando para os seus 5 anos e produzindo sentidos em relação ao que aconteceu ali, a partir do impacto que a lembrança que você tem daquilo tem para você hoje. Tá, então você não tem como, né, enfim, entrar no DeLorean e voltar para quando você tinha de fato 5 anos, fazer um de volta para o futuro ali, e voltar para quando você tinha 5 anos, e aí você vai mostrar para o seu psicanalista, tipo, olha só o que aconteceu aqui. Né, você não vai fazer isso. Você vai contar do seu jeito. E você vai contar a partir das coisas que te impactam. E a própria maneira de contar simboliza muito. Né? Vocês já devem ter visto isso, né? Duas pessoas que estavam vivendo uma mesma coisa, vamos dizer um casal, por exemplo, né? E aí os dois caras viveram a mesma coisa. E aí eles estão ali contando para os amigos, e aí um deles fala:
Ah, e aí não sei o que, e ele falou uma coisa horrorosa. E aí o outro interrompe e fala, mas você achou horroroso? Por que você achou horroroso aquilo que ele falou? Bom, isso tem a ver com a gente. Né? E daí começa um desencontro que não tem a ver com se a pessoa falou ou não. Nem com saber se o que foi dito é, por si só, horroroso ou não. A questão é a significação que isso tem para aquele casal e para cada um deles. Né? E aí o que o cara que, né, enfim, se incomodou, encontrou de incômodo ali, diz dele. E esse é o ponto quando a gente vai olhar o Freud. E aí isso ajuda a entender também por que um psicanalista acaba lendo um texto freudiano uma, duas, cinco, 10 vezes. Né? Então você vê, acho que se eu fosse olhar, eu acho que o texto que eu mais li na vida é o Introdução ao Narcisismo, que eu, com 37 anos que eu tenho hoje, 36, devo ter lido umas 10, 15 vezes. E não fica repetitivo, entendeu? Se eu for ler um romance duas vezes, um romance, né, enfim, desses mais perecíveis, assim, né, um best-seller qualquer, eu provavelmente vou achar meio perda de tempo, eu podia estar lendo outra coisa. Agora, a leitura do Freud tem essa coisa de você encontrar outros significados ali, conforme você vai lendo em outras ocasiões. Se você acabou de terminar de ler, você vai começar a ler de novo, talvez seja repetitivo. Né? Eu nunca fiz isso, então não sei dizer, mas me parece que seria. Mas o lance, então, é que a gente volta para o Freud porque a gente encontra ali coisas que ajudam a gente a repensar outras coisas que a gente foi encontrando pelo caminho. Então eu leio um comentador específico que fala de um texto do Freud de um jeito que eu nunca tinha pensado. Né? Então, sei lá, o Thomas Ogden tem um texto em que ele fala sobre o luto e melancolia. E aí você lê o texto do Ogden e você fala, nossa, mas que interessante isso aqui. E eu li o Luto e Melancolia, eu nunca pensei nisso. Aí o que você faz? Você vai ler o Luto e Melancolia de novo, do Freud. Só que você está lendo de novo a partir de um outro lugar, né? E isso é um pouco o que a psicanálise acaba fazendo, né? Então, se uma pessoa faz análise por algum tempo, né? Ela está há 4 anos fazendo análise, ela talvez já tenha passado por isso de contar uma mesma história várias vezes. Só que isso não é repetitivo para nenhum dos envolvidos, né? Assim, ou pelo menos não é só repetitivo. Além de repetitivo, tem outras coisas acontecendo. Essa história é contada de um outro jeito. Né? E ela vai um pouco caminhando, e conforme ela vai caminhando, vamos caminhando nós também. Né? Então, acho que tem um pouco desse jeito de olhar para o Freud que ajuda a pensar a atualidade dele. E aí, conforme você vai entrando em contato com o trabalho do Freud, né? Enfim, você vai lendo um mesmo texto várias vezes, ou vai lendo vários textos do Freud, aí você vai encontrando coisas diferentes, e isso vai fazendo a sua trajetória. Até que chega um momento em que você tem, por assim dizer, o seu Freud. Né? Tem uma expressão do Winnicott, ele aparentemente era um professor bem caótico. E aí ele dizia, né, enfim, tradicionalmente no começo dos seminários dele, bom, eu espero que vocês tenham o seu Freud lido. E aí o que eu acho interessante nessa provocação é que, assim, primeiro, ele não vai ficar explicando Freud, né? Então ele está pressupondo o Freud, e ele vai falar do Freud dele, mas além disso tem o seu Freud. Então as pessoas vão cotejar Freuds. Elas estão falando de um mesmo texto, mas os Freuds são diferentes. Os textos são em alguma medida diferentes. E isso tem a ver, é claro, com uma certa concepção de texto, mas tem a ver também com essa percepção de que a diferença importa mais do que o acordo. Então o lance não é você entender o texto até poder concordar com aquela pessoa, né? Enfim, esse é um jeito de pensar, mas eu acho um jeito empobrecedor e um jeito pouco psicanalítico, honestamente, né? Enfim, em que você está procurando o acordo exatamente, né? E a questão não é, claro, a diferença pela diferença, né? Não é discordar só pelo esporte, é discordar no sentido de habitar a diferença pelo que ela tem de produtivo. Né? Se você discorda de uma outra pessoa, isso pode virar uma treta, né? Que nem aquele casal que eu falei, né? Enfim, um cara contou uma coisa, tá contando a história, e aí fala, e aí ele falou aquilo horroroso. E aí o outro fala, pô, mas como assim horroroso? Ele pode falar no sentido, você não poderia ter achado horroroso. Você diz coisas ruins quando você me diz que pareceu horroroso para você. Esse é um jeito. E aí tem um fechamento, né? A diferença é uma diferença que agride, e aí eu me fecho. Tem um outro jeito, que é o jeito que eu tô defendendo aqui, em que esse apontamento da diferença levanta uma curiosidade. Né? E aí você fala, bom, e por que você achou horroroso? Entende? Esse é um jeito de perguntar psicanalítico. Por que você achou horroroso? Bom, não sei. Aí o cara fica meio defensivo ali porque apareceu alguma coisa dele que ele não estava contando que apareceria. E essa é toda a graça. Tá? Então, né, enfim, muitas vezes a gente acaba percebendo que o psicanalista não é o cara que faz a pergunta genial.
Ele é o cara que faz a pergunta óbvia porque ele sabe que ela não é óbvia. Tá, então, né, enfim, a pessoa chega, ela fala, nossa, o trânsito tava horroroso, né? Para um paulistano, isso é um comentário óbvio, né? A pessoa fala, nossa, é difícil, né? O cara às vezes foi a pé, ele nem sabe como tá o trânsito, mas ele concorda, porque ele acha óbvio. E, né, enfim, às vezes tem algo a ser ganho do ponto de vista de um processo analítico, se você fala, ah, é, o que aconteceu? Não, não andava, não ia para lugar nenhum. Aham, e como é que foi para você? Né? E às vezes daí vem alguma coisa. E o lance em psicanálise, a gente lê Freud assim, até hoje. E é por isso que a gente lê tanto Freud. E essa é a graça do que o Freud criou. Né? A gente lê o Freud um pouco inspirado pelas coisas que ele criou, né? Que é esse jeito psicanalítico de interrogar as coisas. Né? Então, assim, tem uma provocação que é o Edward Said, que é um cara que eu já mencionei no outro vídeo, que o Edward Said faz em relação aos começos, que tem uma passagem do livro Interpretação dos Sonhos em que o Freud fala: você está analisando o sonho, aí você produz alguns sentidos, avança no entendimento, mas você sempre chega num ponto em que você não consegue transpor. E aí o sonho abre para várias direções, como se fosse o ponto a partir de onde o cogumelo, né, enfim, ele abre para vários lugares. Não sei se vocês sabem disso, né, enfim, mas o cogumelo brota, debaixo dele ali tem um monte de coisa acontecendo, né? E aí o Freud faz essa colocação, né, o cogumelo e seu micélio, né, uma passagem famosa do Freud e tal. E aí o que o Said fala tem muita gente que acha que o que o Freud está querendo dizer aqui é que tem um ponto que é como se fosse o limite do analisável. É como se fosse o ponto a partir de onde a gente não avança, né? Então o Freud fala, olha, eu venho até aqui, aqui acabou o joguinho. E aí o Said faz esse apontamento. Isso não tem a ver com o fim, e não tem a ver com o começo, enquanto limites. O que o Freud está falando aqui é que a gente tem um ponto de abertura. Esse ponto de abertura abre para um jogo de diferenças. Então, o ponto a partir de onde o cogumelo, né, enfim, se perde em seu micélio, não é o fim de uma história, é o começo das histórias. Né? Então, a gente tem meio que uma inversão, né, que o Said está propondo. Né? A questão não é o caminho único e a gente tem que abandonar a busca pela verdade última quando o caminho único abre para vários. No fundo, o caminho foi vários, o tempo inteiro. E essa é a graça de ler Freud. Porque a gente vai lendo esses textos, eu sugeri alguns textos para vocês, né? Mas quando vocês forem ler, esses textos certamente vão produzir para vocês coisas diferentes do que eles produzem para mim. E tudo bem. Né? E aí a gente vai pensando a partir daí, e assim funciona essa diversidade, essa pluralidade, essa fertilidade, essa potência do movimento psicanalítico. Né? É claro que tem o campo de gente que se encontra e que tem muito acordo e que pensa questões de alta especialização, porque eles estão de acordo em muitas coisas. Né? Então, eu concordo com o meu interlocutor em relação a vários pontos básicos, por assim dizer, de uma leitura de um texto. Então, a gente vai discutir coisas, né, especializadas, mais específicas, né, enfim, algumas coisas mais técnicas, por assim dizer. É legal que isso possa acontecer também. Mas em psicanálise a gente supõe que essas coisas podem se compor. Né? Você pode trabalhar com especializado e você pode ir se instigando pelos começos. E o começo vai abrir espaço para especialização também. Então acho que essa é uma das coisas que mais me encanta em relação à psicanálise. E aí vocês devem imaginar, né? Eu estou falando de Freud na lata não para resolver o Freud. Eu falei disso no começo. Né? Enfim, no começo desses vídeos aqui. Isso aqui não é para resolver Freud para vocês. Isso aqui é um convite para que vocês entendam que vocês podem habitar o Freud. Porque ele não está explicado pelas pessoas que entendem. Se o cara fala para você, ah, porque isso é muito complexo, você já leu o comentário do Laplanche no Problemáticas 2, você não precisa ter lido o Problemáticas 2 para poder ler o texto que você quer ler. Tá? Assim, a psicanálise ganha muito mais se ela puder contar com a sua leitura. A sua. Você que está me ouvindo, entendeu? Né? A gente precisa poder compor nesses vários níveis. Isso não significa que todo mundo é igual. O cara que já leu as problemáticas todas e super manja do Laplanche, não sei o quê, bom, ele tem várias coisas para contribuir para a sua leitura. Agora, a sua leitura é sua. Né? Então, quando o Winnicott fala, retomando, né? Ah, eu espero que você tenha o seu Freud lido. Não é no sentido, eu espero que você manje do Freud, porque eu não vou explicar Freud para você. Se você não sabe Freud, então você não devia nem estar me ouvindo aqui. A questão não é essa. Né? A questão é se você não tem o seu Freud lido,
o que o Winnicott vai ter a dizer para você vai te dizer menos do que você mesmo merece. O ponto, no fim das contas, me parece que é esse. Então é isso, né? Enfim, isso é o que eu teria a dizer em relação à atualidade da leitura do Freud, a potência da leitura do Freud. Eu espero que vocês se sintam instigados a olhar para, né, enfim, para os textos do Freud. Como eu disse, olhar sozinho, sentar em casa, comprar o livro e folhear o livro ali, é uma experiência que vai ficando árida, né? Pelo menos eu conheço pouca gente que faça só isso e se sinta satisfeita. Em geral, o Freud vai pedindo que você dialogue com, né, enfim, a vida psicanalítica, a comunidade psicanalítica ou a psicanálise enquanto exercício, enquanto praxis, né, enfim, seja sendo analisado, seja analisando pessoas, né, enfim, ou que você entre em alguma instituição que discute, né, enfim, Freud, psicanálise, né, como uma prática cotidiana. Então, eu imagino que isso vai se fazendo notar como uma necessidade para você, conforme você convive com o Freud. E aí, bom, tem vários caminhos, né? Na maioria das cidades, você vai encontrar pessoas que trabalham com o texto do Freud, têm interesse pelo Freud, e que aí ou ensinam em faculdade, ou ensinam em alguma instituição, podem ter grupos de estudos, ou elas podem, né, enfim, fazer supervisão, e às vezes a pessoa aceita alguém que não tem uma prática clínica para, né, enfim, discutir a clínica psicanalítica, né, enfim, respeitando sigilo e tudo mais. Às vezes você encontra, né, enfim, grupos de troca, espaços de troca no geral. E esses espaços são um modo de habitar o texto freudiano, tá? E de dar vida para a experiência de leitura que você teve, né? Então, o seu Freud ganha quando ele é exercitado. Não só, né, enfim, você ali vendo a tinta no papel, mas você também produzindo a partir daquilo. Porque a leitura do texto materialmente falando, bom, é só o começo, tá? Então, esse é o lance. Claro que eu estou fazendo esses vídeos porque às vezes a pessoa tem esse interesse de poder, né, enfim, dar vida para o interesse dela de habitar o texto freudiano e, no entanto, ela não tem dinheiro, ou não tem tempo, ou não sabe por onde ir. Né? Eu espero que isso aqui sirva como provocação para você tentar fazer o seu caminho, né? E que você não se deixe intimidar por uma ou outra pessoa que eventualmente diga que psicanálise não é para você. Tá, assim, levando a provocação ao extremo, se a pessoa diz que a psicanálise não é para você, eu imagino que a psicanálise não é para ela, no fim das contas. Né? Se ela acha que só as pessoas certas podem habitar a psicanálise ou podem pensar a psicanálise, bom, essa pessoa precisa repensar o que ela entende por psicanálise. E aí, então, né, enfim, espero que vocês estejam devidamente provocados a essa altura. Eu espero poder continuar trabalhando com vocês aí, né, enfim, na sequência aí dessas nossas errâncias, seja pelo blog, né, enfim, pelo errâncias.com, seja nos outros vídeos aqui do canal. O canal, né, enfim, se você está me ouvindo em 2021, o canal está começando, a gente ainda está construindo os caminhos por aqui, e a ideia, né, enfim, as errâncias sendo errâncias, é que a gente esteja construindo os caminhos e reencontrando começos o tempo inteiro. E a sua contribuição nesse sentido é super bem-vinda. Então fica à vontade aí para comentar, para assistir os outros vídeos, para sugerir coisas, tá? Então, porque no que depender de mim, isso aqui é tudo nosso. Beleza? Foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra por aí. Grande abraço e até mais.